Meus irmãos, a paz do Senhor. Peço você que ainda não é inscrito no canal, se puder, inscreve no meu canal, compartilhe. E você que já é inscrito no canal, se puder continuar visualizando, comentando, dando a sua opinião. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco da Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Bartimeu. Bartimeu, ele era um mendigo. A Bíblia diz que ele morava em Jericó. E nós temos várias informações. E diante dessas informações temos umas revelações e algumas lições que vamos aprender através do cego Bartimeu. O que vamos aprender de um cego? O que nós aprendemos de um mendigo? Aparentemente é difícil nós tirar uma lição de um cego, é difícil nós tirar uma lição de vida de um mendigo. Às vezes nós queremos aprender somente através de um especialista, através de um doutor, através de um profissional em um assunto, em uma área. E quando eu vejo esse texto, quando eu vejo as escrituras bíblicas, ela é aproveitoso para a edificação de nossa fé, para que nós venha continuar rompendo em fé na presença do Senhor. Alguns pontos que nós aprendemos sobre o cego Bartimeu, o cego de Jericó, é que ele, além de ser cego, ele era mendigo e morava em um local onde eu vejo que foi a primeira visita de Jesus em Jericó. Então ele não tinha muita oportunidade, ele não era um homem de muitas oportunidades, ele não tinha muita expectativa de vida, pois um mendigo não tem expectativa de vida. Porém, na sua maneira de raciocinar, de pensar, ele teve uma atitude que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que mudou a sua trajetória. Às vezes o que está faltando para a minha vida e para a sua vida é atitudes. Tem atitudes que pode mudar a nossa história. Tem atitude que pode transformar o nosso ministério, tem atitude que pode revolucionar a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, até mesmo a nossa vida na área da finança. Uma atitude ela pode fazer grande efeito em nossa vida. A primeira atitude que o cego Bartimeu ele teve foi de clamar ao Senhor no meio de uma mendigagem, no meio de uma derrota. Ele aprendeu a clamar, pois Jesus estava entrando dentro de Jericó. A primeira visita de Jesus, ele entrando em Jericó, ele está indo à direção de Zaqueu. Zaqueu teve encontro com o Senhor, e ali o Senhor entra na casa de Zaqueu, salva a casa de Zaqueu. Porém agora Jesus está saindo de Jericó. A primeira oportunidade que Jesus teve de entrar em Jericó, ele salvou. E quando ele também está saindo de Jericó, o cego Bartimeu ele está à beira do caminho. E quando ele percebe que Jesus está passando, ele começa a clamar. Ali naquele exato momento ele não está clamando por pão, ele não está clamando ali para alguém dar comida para ele. Ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observa que ele conhecia as escrituras, sabia quem era Davi e sabia que Cristo ele é da origem e do trono de Davi. Como a palavra do Senhor disse que o rei, a descendência de Davi seria um rei
um reino estabelecido que jamais seria destruído. Então Jesus, ele é a estrela de Davi, ele veio do trono de Davi. E o cego Bartimeu, ele sabia disso, ele tinha noção. E quando ele percebeu que era a sua oportunidade de receber a sua vitória, de receber o seu milagre, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que estava ali, que já conhecia quem era Bartimeu, já sabia quem era ele, pediu para que ele parasse de clamar, pediu para que ele parasse de gritar. Mas cada vez que o povo, a multidão pedia para ele parar, era aí que ele clamava mais alto, porque a voz do povo que pedia para ele parar de clamar estava tentando atrapalhar o seu clamor a não chegar no ouvido de Jesus. Mas cada vez que o povo pedia para ele parar, era aí que ele clamava. Porque quem recebe uma oportunidade, quem tem uma oportunidade de crescer na vida, de subir na vida, porque a oportunidade ela pode ser única. Oportunidade ela pode ser única na sua vida, ela pode ser única na minha vida. A oportunidade de nós reconciliar com o Senhor, ela pode ser única. A oportunidade de você reconciliar com o Senhor, também ela pode ser única. E Bartimeu, ele sabia que a oportunidade tem vez que ela é única. Ela só bate uma vez em nossa porta. Tem oportunidade que só bate uma vez em nossa porta. Não bate duas vezes. E quando ele percebe que a entrada de Jesus em Jericó, pois Jesus estava pregando há muito tempo, ainda não tinha chegado em Jericó. Então ele começou a imaginar, talvez pode ser a última passagem de Jesus em Jericó. Talvez Jesus não volta mais em Jericó. Então a oportunidade que ele teve agora era clamar. E quando ele clama e que a multidão manda ele parar, no meio da multidão ali Jesus para. Jesus disse: olha, tem bom ânimo, vai lá, manda chamar ele. E a mesma multidão que pediu para Bartimeu calar a boca, foi a mesma multidão que disse: olha, tem bom ânimo, ele te chama. Então aquele homem, querendo uma oportunidade, ele teve a oportunidade. É interessante que às vezes, quando a oportunidade chega na nossa porta, quando a oportunidade chega em nossa vida, às vezes nós deixamos para amanhã, deixamos para depois. E Bartimeu não deixou a oportunidade passar, de jeito nenhum. De jeito nenhum Bartimeu deixou a oportunidade passar. Jesus, ele é a oportunidade em nossa vida. Jesus, ele é a oportunidade de nós receber um milagre, de nós receber uma cura, de nós receber um livramento, de nós receber uma bênção, de nós receber um refrigério para a nossa alma, de nós receber a salvação, de nós receber os dons espirituais. Jesus, ele é a própria oportunidade. E o cego, ele teve essa oportunidade, irmãos. Tem vezes que a oportunidade só vai chegar uma vez na vida do ser humano. Talvez essa oportunidade que eu tive de encontrar com o Senhor foi ao tempo que Jesus me deu para eu aceitar e abraçar a oportunidade de chegar até a Ele. E essa oportunidade que Jesus deu para esse cego, ele recebeu e também viu que tinha uma ocasião que era o momento oportuno dele abraçar essa oportunidade de receber a bênção da parte do Senhor. E quando Jesus chamou ele, segundo os estudiosos, segundo os teólogos, disse que aquela capa que estava sobre o cego Bartimeu, ele era um aviso para avisar que ele era um mendigo. Era uma capa que trazia sobre ele para mostrar que ele era um mendigo no meio da sociedade. Enquanto Jesus chamou ele, ele lançou aquela capa fora.
A partir daquele momento, ele estava dizendo para ele mesmo. Ele não estava falando para a multidão que estava ao seu redor. Ele não estava falando para aquele povo que era contra ele, até vez apedrejava ele. Ele está dizendo para ele mesmo: mendigo, nunca mais, porque eu aceitei a oportunidade. Eu usei a minha fé no momento de oportunidade. Usei toda a minha força na oportunidade. Usei todo o meu equilíbrio emocional, todo o equilíbrio espiritual, todo o equilíbrio que eu tinha na minha vida para abraçar a oportunidade. Ele lançou aquela capa de mendigo fora e se colocou de pé e disse: eu quero ter visão, eu quero ter visão. E Jesus estendeu as mãos, o tocou e deu vista novamente para ele. Ele voltou enxergando, ele enxergou. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia faz questão de narrar, o autor que escreveu essa linda história verídica da parte do Senhor, faz questão de dizer que ele seguiu Jesus a estrada fora. Quando nós recebemos a oportunidade de chegar mais perto do Senhor, a oportunidade até mesmo de um emprego vem, uma oportunidade de uma porta aberta, uma oportunidade de pregar, uma oportunidade de evangelizar, a oportunidade de nós orar por alguém que às vezes nós deixamos passar. Nós deixamos passar. Nunca deixe passar as oportunidades. A oportunidade ela é única. A oportunidade ela é única. Nunca deixa passar as oportunidades diante dos seus olhos. Essa foi a lição do cego Bartimeu teve. Uma experiência que traz edificação para a minha vida e para a sua vida. Que Deus vos abençoe. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Deixa aqui embaixo que realmente essa palavra falou contigo, da sua opinião. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.